Glória a Deus, aleluia Jesus. Quero deixar uma mensagem hoje para vocês, que se encontra aqui no livro de Esther. Este livro desta jovem judia, a qual o Senhor usou ela tremendamente, para ajudar o seu tio Mardoqueu e o povo judeu a sair, de um momento muito difícil, ao qual parecia que o povo todo seria exterminado. Mas o Senhor, ele sempre tem na manga dele, sempre tem na mão dele, uma cartada final. Quando o inimigo pensar que vai te vencer, o Senhor mostra: não, meu filho, esse aí tu não toca, esse aí é ungido do Senhor, Aonde a mão do homem já não tem mais o que fazer, o Senhor opera. Então vamos ler aqui Esther 3, que fala sobre Amã, que é exaltado e cria ódio sobre Mardoqueu. Mardoqueu nós sabemos que é o tio da Esther, um servo do Deus vivo, ao qual usou a sua vida para ajudar também nos planos de Deus, O Senhor usou ele como uma ferramenta para dar o livramento ao povo judeu, Então aqui a palavra do Senhor no versículo 3 de Esther diz assim: depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. E então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado ao povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a história de Mardoqueu, que era esse tio da Esther, que ficava ali à porta do rei, E Amã, ao qual o próprio rei, engrandeceu ele, exaltou a Mardoqueu e colocou ele acima até mesmo dos príncipes, Então Mardoqueu, ele tinha um poder aquisitivo. Mardoqueu, ele tinha um poder, ali ao qual ele poderia, ele poderia fazer alguns decretos, mandar e desmandar, Porém, aleluia Jesus, Mardoqueu, ele não se prostrava, porque o rei, ele autorizou, E ele falou para que as pessoas, ao passar Amã, se prostrassem a ele. Porém, Mardoqueu, ele não fez isso. Porque Mardoqueu, ele não se prostrava diante de homens. Mardoqueu se prostrava diante de Deus. Mardoqueu, ele não era porque Amã estava elevado num cargo de alta estatura que ele iria o adorar, porque nem rei ele era, nem príncipe ele era, mas ele foi elevado. Porém Mardoqueu era como Sedraque, Mesaque e Abidnego, não negavam a sua fé, não adoravam outros deuses, não adoravam a estátuas e muito menos a homens. Mas aqui Mardoqueu tinha alguns coleguinhas, Ali junto com Mardoqueu havia alguns homens que, vendo que Mardoqueu não se prostrava quando Amã passava, se incomodaram. Quantas pessoas se incomodam na tua vida porque você não se prostra aquilo que elas querem que você se prostra?
Quantas pessoas se levantam contra ti, te caluniam, defamam, porque tu não te prostra aquilo que elas querem, né? Vivemos num mundo onde as pessoas querem ser adorada, as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser engrandecidas, querem ser faladas, querem levar fama. Mas aqui, Mardoqueu, ele não olhava para Amã como um rei, um grande homem. Olhava ele como um homem comum. Com certeza ele tinha um respeito pelo poder, né, a qual aquele homem tinha, porque ele era um homem acima dele, com certeza. Tinha um respeito. Mas não é porque tu tem respeito que tu tem que venerar, adorar, né, e fazer aquilo que não te agrada para agradar o próximo. Então aqui, esses homens, que eram os colegas, vamos assim, de Mardoqueu ali, se incomodaram porque Mardoqueu não se inclinava e não adorava Amã quando passava, não se prostrava. Então eles foram lá e eles falaram para Amã que Mardoqueu, quando ele passava, não se inclinava. Aí a gente vê, Amã nunca percebeu que Mardoqueu não se prostrava. Porém, aqueles que estavam do lado dele perceberam. Você vê que às vezes tem pessoas do teu lado que eles não querem o teu bem. Porque se quisesse o bem de Mardoqueu, eles não iam até Amã para falar que Mardoqueu não estava se inclinando a ele. Então aqueles homens estavam diariamente com Amã, com Mardoqueu. E se incomodavam. Porque Mardoqueu, ele tinha postura. E uma pessoa que tem postura, ela não se curva diante de coisas que ela não considera como valores, princípios. Ele adorava a Deus. E ele não tinha por que se prostrar a um homem. E então aquelas pessoas vendo que Amã tinha uma postura, porque aqueles outros faziam porque era ordenado, mandado. E eles não tinham posturas, eles não tinham vontade própria, eles não conseguiam ter os seus próprios domínios. E tem pessoas que se incomodam porque você é uma pessoa íntegra, de valor, você é uma pessoa que foge do mal, que você é uma pessoa de bem, uma pessoa digna. Tem pessoas que se incomodam. Às vezes são aqueles que estão do teu lado, que estão analisando e observando as tuas ações, para ir depois lá causar uma discórdia, né? Às vezes a gente acha que estamos com pessoas boas ao nosso lado, e são essas pessoas que procuram ciladas para tentar nos enredar e nos causar danos. Porque esses homens que foram até Amã, eles queriam causar um dano a Mardoqueu, né? Eles causaram uma grande fúria diante de Amã, porque Amã, com a autoridade que ele tinha, ao saber que o homem não queria se prostrar, né? Como diz a palavra aqui, ó, vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Mas o porquê que Amã se encheu de furor? Foi porque Amã viu que Mardoqueu não se prostrava? Não. Foi porque tinha pessoas ao qual estava próxima de Mardoqueu que foram lá incitar o ódio no coração de Amã. Quantas pessoas estão do nosso lado incitando o ódio contra as nossas vidas e a gente acha que aquelas pessoas, eles são pessoas boas? Quantas pessoas põem na sua casa? Muitas pessoas parece que são tudo amigo. Mas depois que saem dali, uma falam mal da outra. Causam, né, problemas, disserção ao próximo. E palavras, elas têm poder. Tu vê que essas palavras desses amigos esses homens que andavam ali, né? O que aconteceu? Eles foram lá incitar o ódio no coração de Amã contra Mardoqueu. Olha o que palavras podem fazer. Por conta de palavras, né? Ao qual preciosa, com venenos. Palavras maliciosas, palavras malignas. Uma fofoca. Olha o que uma fofoca aconteceu, que o homem criasse um decreto para acabar com todos os judeus, toda uma nação, por causa de uma fofoca, de uma picuinha, por causa de pessoas que não têm, né, domínio próprio, pessoas invejosas, malignas, foram lá causar isso diante de Amã, porque Amã não viam
que Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu não estava ali deixando de se curvar por conta que ele tinha algum problema com Amã, mas sim porque aquilo era um hábito dele, é um costume, porque ele adorava ao Deus, o Senhor dos senhores, ele adorava ao Deus vivo. E os costumes judeus, eles tinham ali, a gente não se prostra a deuses, a gente se prostra ao nosso Senhor. E então ali sempre vai ter aqueles que vão se incomodar. Mas Deus já sabia dos planos de Satanás contra ali aquele homem de Deus. Por isso que o Senhor usou Mardoqueu como uma ferramenta. Usou Esther como uma ferramenta, porque ele sabia que chegaria esse dia. Porque o povo já tinha sido cativo, o povo já tinha sido levado, né? A gente sabe que o povo estava ali naquela cidade, naquela província, porque eles estavam ali, que eles tinham sido escravizados, eles tinham saído de Jerusalém, eles tinham sido levados, né, pelo rei, né, da Babilônia, porque o próprio Senhor permitiu. Então eles eram cativos naquelas cidades. E então ali aquele homem se levantou e disse que ia matar todos os judeus da província de Assuero. Assuero, ele comandava 127 províncias. Então ali havia muitas mortes, matança, muito clamor. Mas Deus, ele usa as pessoas certas no momento certo na nossa vida. E o Senhor vai te dar o escape, o livramento, assim como deu a Amã, assim como deu a Mardoqueu, perdão. Assim como deu a Esther, porque Esther também era para ser morta. Mas o Senhor, ele usa pessoas boas, pessoas de valores, íntegras, porque é essas que o Senhor está procurando. Pessoas que não se corrompem com os costumes deste mundo, com as faltas deste mundo, com as falhas deste mundo. Pessoas de corações bons, honestas, pessoas sinceras, íntegras, o Senhor levanta na terra. Pessoas que o Senhor olha do alto céu, esquadrinha os pensamentos, o coração, os rins. Ele sonda. Muitos não sabem quem tu é por dentro, mas o Senhor sabe o que tu carrega, porque o Senhor diz na palavra dele que ele te fez, ele te criou, ele te remiu. E ele tem um plano na tua vida, assim como ele tem na minha. Então, assim como ele levantou Esther naquele reinado, assim como ele fez com a rainha Vastes, endurecesse o seu coração e não entrasse na presença do rei. E assim ela teve que ser, né, ali tirada daquele posto de rainha, para que Esther pudesse chegar ali. Para que, né, o nosso querido, aleluia, Jesus Mardoqueu pudesse adentrar aquele reino, junto com a sua sobrinha. E ali, por conta desses dois, né, servos do Senhor, pessoas boas, íntegras, de corações bons, que não se curvavam diante de qualquer coisa ao qual este mundo oferta. A Babilônia suja. Então o Senhor ali, né, deu sabedoria a Mardoqueu, ao qual invocou a sua sobrinha Esther, falou tudo o que estava acontecendo, porque Amã já tinha tramado um plano para acabar com a vida de Mardoqueu. Já tinha mandado fazer a forca para enforcar Mardoqueu. Mas Esther, sabendo de tudo que estava acontecendo, incitou ao povo a ficar 3 dias de oração junto com ela. E assim o Senhor abriu as portas para ela entrar e falar ao rei. E ali Esther contou tudo o que estava acontecendo ao rei. E ali o Senhor mostrou que ele é Deus. Porque o rei se enfureceu grandemente contra aquele homem ao qual ele mesmo tinha dado autoridade. Aquela forca a qual ele preparou para Mardoqueu, adivinha quem foi? O inimigo, ele pode tramar ciladas para a tua vida. Ele pode amar forca, pode amar laço, pode amar a morte, pode amar tudo. Mas o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem está contigo. Ele é o guarda de Israel. Né? E os olhos deles nunca estão fechados. Ele está contemplando e vendo tudo, porque não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Né? Então ele está, observando tudo que está acontecendo. E no momento certo ele te dá o escape e te dá o livramento. Porque esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus que se engrandece, mas é um Deus que no momento certo, onde tu fala assim, não tem escape, não tem mais o que fazer, ele fala, calma. Calma que eu estou contigo.
né? Porque a palavra do Senhor diz que o jugo dele não é pesado, é leve. E ele veio para sarar e para curar e as nossas feridas. Então creia no Senhor. Busque ao Senhor enquanto é tempo, porque Ele está às portas batendo. Ele quer salvar a tua vida, quer salvar a tua alma, para que não pereça no fogo eterno. O Senhor, Ele quer salvar a tua família. Ele precisa que alguém nesta casa se levante para orar e clamar. Para alguém que se arrependa para buscar pelo resto. Porque o Senhor diz que, quando uma alma se converte, o céu entra em festa. Porque o Senhor, Ele não quer te ver no sofrimento. Ele não quer ver o inimigo tramando ciladas, como houve aqui nessa palavra. O inimigo armou a cilada, mas o Senhor deu o livramento. Aqueles que prepararam uma cova para ti, eles cairão nela. Aqueles que armarem um laço para ti, eles cairão no laço. Aqueles que fizerem para você, aleluia, Jesus, santo é o nome de Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Aqueles que armarem contra ti ciladas, é o Senhor que vai livrar. É o Senhor que vai te guardar e te dar o escape. Pode o inferno se levantar contra a tua vida. O Senhor, Ele manda um anjo do livramento. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele está à frente nas pelejas. Não desfaleça, não perca a tua fé. Creia, somente creia no Senhor. E Ele vai pelejar por vós. É Ele que vai te livrar. Receba o livramento de Deus. Receba a palavra de Deus no teu coração. O Senhor, Ele só quer que você creia. A palavra de Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Você tem que crer, confesse o nome do Senhor como único e suficiente Salvador. Aceita o Senhor Jesus. E Ele vai tomar tuas causas nas mãos dEle. Vai escrever o teu nome no livro da vida. E quando o inimigo se levantar contra a tua vida, ele vai falar assim: não, esta é minha serva. Nesta tu não toca, neste tu não toca. Porque esse aí, esta daí, quem peleja por ela sou eu. Então quando o inimigo for lá te acusar diante de Deus, Jesus será o teu justo advogado. Quando ele vier tramar contra ti, o Espírito Santo com gemidos inexprimível, ele vai te defender. Ele vai clamar ao Senhor por ti. Então busca o Senhor enquanto há tempo. Não deixe para buscar depois, eu não estou preparado. A gente nunca esteve preparado. O Senhor é que nos prepara. Então a gente só tem que crer e buscar a presença dEle. E o demais Ele vai fazer por nós. É o Senhor, mas eu não estou liberta. É o Senhor que liberta. Ah, mas eu não sou, não sei o quê. É o Senhor quem faz. Somente vá para a presença dEle e Ele vai trabalhando em ti aos pouquinhos. Ele vai te lapidando, porque você é uma joia preciosa, Então Ele faz isso por nós. Ele está me lapidando ainda. Eu ainda estou nas mãos do Senhor. Eu ainda, muitas vezes, o vaso do Senhor quebra de novo. Quando Ele vê que nós estamos, o que Ele faz? Ele pega o vaso, quebra, mas Ele faz de novo. Faz mais belo, mais bonito, mais resistente. Então não desfaleça, não perca a tua fé. Ainda que o final dos tempos esteja aí, a palavra está se cumprindo, nós temos visto o que está acontecendo. Mas o Senhor, Ele quer fazer um apelo para ti. Aceita o Senhor enquanto ainda há tempo. Busque uma igreja, não importa a congregação que você vá, mas vá de coração aberto, coração limpo para receber a palavra. E com certeza o Espírito Santo, Ele vai te orientar, falar contigo. E o Senhor, Ele vai te moldar. E vai abrir os teus olhos para você ver as coisas deste mundo. E vai te ensinar a andar neste caminho que é lindo e belo, que é a presença do Senhor. Receba essa palavra e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.